Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os amigos aí que carinhosamente nos têm acompanhado aí já há alguns meses através aí das redes sociais, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Eu sou o Pastor Júnior, sei que muitos aí já me conhecem, e nós estamos então dando início nesse momento ao nosso Pão das Três, tá bom? Me dá um retorno aí se você tá conseguindo enxergar bem aí, se a imagem tá boa, se o áudio tá chegando bem para vocês aí, tá? Eu estou mudando um pouco aqui de posição, porque eu estou tendo algumas dificuldades com o Facebook, né, pelo meu celular, mas isso não vai impedir a gente de realizar o nosso Pão das Três aí diariamente, né, com toda a nossa alegria. Ontem nós tivemos aí o nosso culto noturno, né, tivemos aí uma palavra lá do pastor Israel a respeito do homem estar acompanhado, né, uma palavra tão importante, tão bom poder ler isso na Bíblia, né, que fundamenta aí os nossos relacionamentos. E temos aí trabalhado, cultuado, temos aí buscado a presença do Senhor, orado aí, né, durante esse período de pandemia, aguardando aí com bastante paciência o momento em que vamos também poder retornar normalmente às nossas atividades. Mas enquanto isso nós nos mantemos aí firmes, trabalhando, buscando juntos aí a presença do Senhor, tá bom? Me dá um retorno aí, os que já estão presentes aí na live aí, se estão tranquilos. Ah, o Aparecido, Aparecido, Deus te abençoe. Aqui em Budas das Artes, tudo ok. Muito bem, obrigado aí pelo retorno, tá? Às vezes a gente não tem como estar ouvindo aqui, dá um atraso pra gente, aí fica complicado, mas eu gosto porque aí eu já fico vendo os irmãos aí que estão participando aí com a gente, tá bom? Vamos orar então, buscar a presença do Senhor juntos. Aqueles que tiverem seus pedidos de oração também, aproveitem aí para estar comunicando, né? Para estar colocando. Se de repente a gente já tiver orado, aí no final a gente lembra. Caso contrário, a gente anota e ora numa próxima vez. Eu sei que hoje tem bastante pedido de oração, tem bastante coisa aqui, algumas coisas inclusive minhas aqui para a gente orar, algumas coisas que eu quero trazer para a igreja orar também. E é isso aí. Vamos lá então, vamos fechar os nossos olhos nessa tarde aí de quinta-feira. Hoje está chuvoso, está um pouquinho mais frio, a temperatura está muito gostosa, está muito agradável, e sempre há bons motivos para cultuarmos, né? Para estarmos juntos aí buscando a presença do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa oportunidade, ó Pai, mais esta oportunidade que temos de buscarmos, ó Deus, juntos a tua presença através do Pão das Três, de compartilharmos um pouco da tua palavra, de também, apesar da distância, nos comunicarmos, ó Deus, com os nossos irmãos que estão participando da nossa live nessa tarde, e pedimos que em tudo, ó Pai, o Senhor nos guarde, que em tudo o Senhor nos abençoe, assim como aquelas pessoas que amamos, as pessoas, ó Deus, que às vezes nem conhecemos, mas cujos nomes têm chegado a nós para a oração, e pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida de todos. Muito obrigado, continue conosco, recebendo os nossos louvores e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos lá então. Eu queria cantar com vocês o hino 469 do cantor cristão, que chama Corajosos, Corajosos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que já está aí para vocês, né? Com Cristo sempre em frente, ou com Cristo seguimos sempre em frente, e pensando em coragem. A palavra de Hebreus que a gente vai ler hoje, né? Esse texto de Hebreus aí curtinho que a gente vai ler, ele traz bastante desse ímpeto para a gente, né? De termos coragem, de seguirmos em frente, de não olharmos as barreiras, não olharmos as dificuldades. É um texto até que prepara, né, para o capítulo 11, que fala a respeito dos heróis na fé, tá bom? Então vamos lá.
depois. Avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. É isso aí, Corajosos. O nome desse hino é Corajosos, que é o que a gente tem que ser. É interessante, né, quando a gente fala de algumas virtudes, né, que a Bíblia nos ensina, e algumas pessoas elas pensam erroneamente, né? Ah, a Bíblia nos ensina que nós temos que ser corajosos, então temos que ter coragem ali para enfrentar a vida, para fazer as coisas. É verdade, mas as virtudes bíblicas, elas estão também ligadas e associadas às coisas espirituais, né? Não basta ser corajoso para esse mundo, enfrentar as dificuldades desse mundo, se elas não te aproximam mais de Deus, se elas não melhoram o seu caráter à luz da vontade de Deus, se elas não trabalham os aspectos espirituais na sua vida, porque a Bíblia não é um livro de coaching, né? A Bíblia não é um livro para ensinar virtudes para as pessoas serem vitoriosas no mundo. A Bíblia é um livro que ensina virtudes para as pessoas serem vitoriosas no reino de Deus. Isso vai implicar, em algum sentido, também em vitórias aqui? Sim, mas nenhuma delas desvinculadas da vontade de Deus e nenhuma delas desvinculadas das coisas do reino dos céus, tá? Então, quando a gente canta um hino desse aqui, Corajosos, é corajoso para fazer a vontade de Cristo, é corajoso para sermos cristãos aqui no mundo. Dá uma olhada, né? Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo o defendei, marchando para os céus, né? Então, não o hino está bastante de acordo com a Bíblia, né? Não são as vitórias e as conquistas que você imagina na sua cabeça e que você vai sair, agora eu vou conquistar isso, conquistar aquilo. Não, tem a ver com o reino, né? Que nós somos chamados para viver no reino, pelo reino, com o reino, do reino, né? Olha a segunda estrofe. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador. Então, os inimigos do crente não são só aqueles que não gostam dele, né? As grandes inimizades que o crente tem, na verdade, são as mesmas inimizades que de Jesus, de pessoas que não gostam de Jesus, né? Então, é sempre colocado nesses termos na Bíblia. É por isso que faz sentido, biblicamente, amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, né? Porque as nossas batalhas, elas são, na verdade, espirituais. A Jesus sejamos todos leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Se é para reinar com ele, não é qualquer briga, né? Não é qualquer batalha, mas são aquelas que têm uma relação direta com o reino dos céus. Fica muito esperto, porque tem muita gente que usa a Bíblia para falar de crescimento pessoal, né? Para falar de encorajamento, e usa a Bíblia, por incrível que pareça, desvinculado da vontade de Deus. Não vamos cair nesse erro, não. Vamos ter cuidado, tá bom? Porque tudo está ligado ao nosso relacionamento com Jesus e ao nosso relacionamento com Deus. E aí já fizemos essa longa preparação, já pensando no nosso texto, na nossa reflexão de hoje, que é Hebreus capítulo 10, os versos de 32 a 39. Se você acompanha a gente aí com a Bíblia, então já é hora de você abrir aí, tá bom? Para a gente poder, para lermos juntos aí, meditarmos na palavra de Deus, tá? Deixa a Bíblia aberta então, Hebreus capítulo 10, os versos de 32 a 39, e vamos orar antes. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse momento do nosso dia em que podemos ler a tua palavra e compartilhar, ó Deus, a tua palavra com o teu povo, a nossa família. Pai, te agradecemos porque temos esse privilégio, porque temos essa possibilidade de livremente meditarmos na tua palavra, e pedimos que nessa tarde o Senhor fale aos nossos corações, nos dando entendimento e direção.
Muito obrigado. Nós oramos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Então vamos lá. Vamos ler o texto aqui. Eu vou fazer como eu costumo fazer de vez em quando, tá? Principalmente quando a gente está assim mais livre, mais à vontade, né? Porque o Pão das Três é um culto, né? Mas ele tem uma característica um pouco informal também. A gente conversa mais, né? A gente fala mais. Hoje eu estou fazendo aqui pelo computador, estou vendo o chat aqui, os irmãos também dando boa tarde, falando olá. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Então, a gente pode fazer uma leitura um pouco mais lenta e já ir comentando o texto, né? Então, nesse trecho de Hebreus, a gente já sabe, né? O autor de Hebreus já vem falando sobre a fé, exortando, né? Depois que ele já ensinou sobre o sacerdócio e tantas coisas, a como nos mantermos firmes na fé, falando sobre firmeza na fé. E o trecho que a gente vai ler é um trecho exatamente nesse sentido, de encorajamento, de seguir em frente, de não desistir. Mais uma vez, não desistir da fé, do relacionamento com Jesus, de uma vida que vale a pena porque é uma vida guiada por Deus, guiada por Sua palavra. Não adianta ser feliz nesse mundo cheio de vitórias e ser vazio de Cristo. Não adianta. Tá? É melhor ser como os heróis da fé do capítulo 11, que amargaram derrotas terríveis, nem viram muitas vezes aquilo que tanto buscavam, mas Deus os considera como pessoas cheias de fé. É isso que nos importa, é isso que é importante, né? A gente vê tanto cristão aí correndo atrás de fama, atrás de números, isso é uma armadilha muito perigosa, muito perigosa. Corramos para ter um coração que seja um coração conforme a vontade de Deus e uma vida conforme a vontade de Deus. Mesmo que seja uma vida simples, no anonimato e na simplicidade, tá bom? Deus avalia a gente de uma forma diferente. Então ele vem olhando e vem pensando nisso. Então, antes de entrar para o capítulo 11, quando ele vai usar exemplos da história de Israel, que estão narrados na Bíblia, e nós conhecemos todos eles, ele dá a última palavra àquela igreja, aquele grupo de irmãos que estavam, para quem ele endereçou aquela carta originalmente, mas sabendo que a carta também diz respeito a nós. Então vamos lá, vamos ler devagar e comentando quase versículo por versículo, frase por frase, vamos ver como é que acontece aqui. Lembrai-vos, então ele já começa assim, né? Pedindo para lembrar. Tragam à memória. Porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Olha só, ele está falando com um grupo de irmãos que já tinham sofrido por causa de Cristo, já tinham passado uma série de coisas por Jesus, e pode ser que eles estavam dando uma cambaleada na fé. Aí o autor de Hebreus chega lá e diz para eles assim, ó, volta lá atrás e lembra. Aqui não é uma questão de chamada para o primeiro amor, como a gente vai ver em Apocalipse, mas é no sentido assim de fazê-los lembrar que eles já tinham passado por dificuldades, assim que eles tinham sido iluminados, aqui a gente pode até afirmar, quando vocês se converteram, né? Talvez muitos de nós, né, que já temos aí uma boa caminhada na fé, experiência na fé cristã, vivência na fé cristã, horas de banco de igreja, isso tem um valor enorme. Pastor, tem valor ficar sentado no banco da igreja? Tem. Se você não está lá dormindo, né? E se você não está lá para ficar olhando para os outros e procurando fofoca, se você foi lá porque você foi para cultuar e ouvir a palavra de Deus, o seu número de horas de banco de igreja é uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica, né? Vocês nunca me viram falar e eu espero que eu nunca cometa esse deslize de reclamar de irmãos sentados nos bancos da igreja. Talvez aqueles que vão sonolentos e não prestam atenção, talvez aqueles que vão lá por outros motivos, esses daí merecem ser chamados a atenção. Mas o banco da igreja é um negócio muito importante para a vida da gente, tá? Porque é ali que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente cultua, que a gente aprende a ficar no nosso anonimato, na nossa tranquilidade. Aí ele está lá chamando a atenção daqueles irmãos. Lembrem disso. Vocês já suportaram grandes aflições. E é lógico que ele está dizendo o seguinte, se vocês já suportaram lá atrás, vocês vão conseguir suportar agora. Então, provavelmente não, eles estão passando por dificuldades e problemas, e o autor de Hebreus está dizendo para eles assim, vocês já aguentaram, vão aguentar agora, fica firme. Não é? Por isso o nosso texto de hoje, com Cristo sempre em frente. Né? Por isso um hino aí falando de lutas aí e de combates. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participantes com os que assim foram tratados. Esclarecendo aqui as palavras, né? Foram feitos espetáculo
aqui não é no caso de showzinho, é de passar vergonha, de ter sido usado como vergonha. A Marília está dizendo aqui, ó, eu tenho banco de horas. E esse aí é o bom banco, né, Marília? Eu estou falando desse, do crente que tem, o crente lá que senta lá e cultua, que presta atenção na palavra, é isso aí que eu estou falando, tá bom? Tribulações e, em parte, fosses participantes com que assim foram tratados. Aí ele fala de vitupério, vitupério é uma expressão para vergonha, né? De você ser escarnecido, vituperado, de você passar por uma situação muito vergonhosa, né? Eu estou estudando aqui bastante aqui, porque eu estou escrevendo aqui um trabalho aí para o seminário, né? Um trabalho de conclusão para o seminário. E aí, esses dias, eu estudei bastante a vida de Sansão, que é uma vida terrível, e o fim da vida de Saul também, né? Então, Sansão foi vituperado, né? Ele passou uma vergonha muito grande lá dentro do templo de Dagon. E Saul, por exemplo, o que ele fez foi muito errado, né? Mas a maneira como ele tirou a própria vida foi para não passar a mesma vergonha, talvez, que Sansão tinha passado na mão dos filisteus. Por quê? Porque os inimigos, quando capturam os outros, eles fazem eles se envergonharem. Você vê que no caso de Sansão arrancaram os olhos, né? Os filisteus pegaram o corpo já morto, né? Pegaram o corpo de Saul, cortaram a cabeça, penduraram lá no templo. E provavelmente, né? Se os homens lá não tivessem, uma tribo lá de Israel não tivesse salvado lá, recuperado o corpo ia ser ainda mais massacrado. Isso é vitupério, passar vergonha, tá? Então ele está dizendo, ó, quando aconteceu isso, nos tornamos participantes com os que assim foram tratados. Então, assim, ele está falando de uma coisa muito séria, né? De permanecer, de ir em frente quando a coisa não está legal, tá? Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gosto permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Aí ele está falando aqui da solidariedade cristã daqueles irmãos com os que estavam sofrendo por causa do evangelho e que, inclusive, abriram mão de bens materiais para que pudessem ajudar os seus irmãos. Então, olha o quadro, né, da vida cristã difícil, de lutas, de batalhas que o autor de Hebreus está tratando, né, pintando em relação àqueles irmãos e dizendo para eles, olha que interessante, né? Talvez muitos dissessem assim, mas você já foi preso, você já passou vergonha, você já perdeu bem material, entendeu? Você está desmoralizado diante da sociedade, abandona essa fé, larga Jesus para lá. Jesus está só trazendo prejuízo para a vida de vocês. A vida de vocês era para estar melhorando, né? Naquele tempo não tinha a teologia da prosperidade ainda, né? Mas se tivesse, ia ter alguém lá dizendo, a vida de vocês era para estar melhorando e parece que está piorando. E o autor de Hebreus nem está discutindo isso, ele está falando de fidelidade, ele está falando de relacionamento com Jesus e dizendo, olha, essas coisas que acontecem com vocês fazem de vocês participantes da grande misericórdia, da grande graça, das grandes bênçãos de Deus, e aqui o que a gente está pondo na conta não é se a gente está sendo envergonhado ou não, se a gente está perdendo dinheiro ou não, se a vida da gente aos olhos do mundo está piorando ou não. O que pesa para nós aqui é a nossa fidelidade e a nossa permanência com Cristo. O nosso amor por Cristo, a nossa capacidade de seguir, de ir em frente com Jesus, apesar de tudo. Aí olha o verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então ele está dizendo isso, ó. Está no coração de vocês essa fé, essa confiança de permanecer e de ir em frente, sabendo que vocês vão conquistar um galardão. Aí algumas pessoas dizem assim, eu tenho uma certa tendência a discordar, né? É lógico que a ética cristã não é uma ética do toma lá da cá, é lógico que a ética cristã não é uma ética do trabalho e eu recebo. A gente conhece bem aquela parábola, né? Quem deu aula de parábola aí da última vez, a igreja já deve ter estudado parábolas anteriormente, né? Mas a última sequência de parábolas foi comigo e com Gaspar. Aí a gente aprende a parábola lá dos trabalhadores das diversas horas, que Deus paga para um quanto quiser, porque é Ele que manda, né? Então, não é uma parábola dizendo que Deus é irônico e injusto com as pessoas, mas uma parábola dizendo que Ele é o Senhor das coisas e que não é para a gente ficar brigando por isso. Mas a Bíblia fala de juntar tesouros nos céus,
né? A Bíblia fala em pensar nas riquezas superiores. Então, elas não têm a ver com dinheiro, com posse de terra, com sucesso, né? Com poder nesse mundo, elas são de uma natureza diferente, mas a gente não pode perder a nossa vontade, né? De tê-las, de desejá-las, e não podemos deixar de trabalhar por elas. Lembrando que elas são diferentes daquelas de natureza terrena, porque elas têm a ver com amor a Deus, com a prática das boas obras, com a esperança, com a fé. Então, o autor de Hebreus, ele faz aqueles irmãos lembrarem disso. Vocês têm uma promessa que está diante de vocês e vocês estão trabalhando por ela e não deixem de trabalhar por ela. Nós cristãos trabalhamos para estar com Cristo, para irmos para o céu, para praticarmos obras verdadeiras que possam ser sustentadas e não serem consumidas pelo fogo abrasador de Deus e virarem fumaça por não terem valor. Os cristãos, eles devem trabalhar por isso e pensar nessas coisas grandiosas, tá? E que não tem a ver com cobiça, com inveja, nem com coisas dessa terra. Mas a gente tem que trabalhar por tesouros, sim, mas por tesouros que não se desgastam, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que o tempo não enferruja e tudo mais, tá bom? Então não podemos perder essa perspectiva. A gente não tem uma ganância, mas a gente trabalha sim querendo alcançar um galardão, que são os galardões prometidos por Deus. Então ele fala disso, lembrem disso. Então olha que interessante, ele não deixa aqueles irmãos assim, ó, sofre aí e acabou, porque a vida cristã não é sofre aí e acabou. A gente pode até encerrar a vida com uma certa dor, com um certo sofrimento, mas aguardamos uma vida eterna maravilhosa, né? Onde não haverá pecado, lágrima, não haverá dor, onde não haverá fome, sede, frio, nem calor demais, né? Então a gente tem que pensar nisso. Aí ele usa uma expressão aqui na versão da RC que é bem interessante, porque ainda por um poucochinho, né, de tempo, né? Então por um pouquinho de tempo, acho que seria uma linguagem mais hoje, né? E o que há de vir virá e não tardará. Ele começa até a dizer para aqueles irmãos algo que a gente vai ouvir de Pedro, de Paulo, né? Que dão a entender que o sofrimento da gente, por maior que seja, ele é apenas passageiro, ele é momentâneo. As dúvidas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, as limitações que a gente tem que viver debaixo de uma alegria constante, sabendo que elas serão superadas, elas serão deixadas para trás. Então ele começa falando daquela dor e dizendo assim, vocês têm que continuar em frente, porque há galardões à frente e dificuldades e dores e tudo mais, por maiores que sejam, elas vão ficar no esquecimento, vão ficar no passado diante de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Aí ele vem num texto que ele tem origem lá em Abacuque, mas o justo viverá da fé ou pela fé ou por sua fidelidade, usado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,17, e aparece também em Hebreus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí, tem muita gente que vai ouvir uma mensagem dessa e vai ficar, o pastor vai falar de predestinação, vai falar de escolha. Não, eu não preciso. A gente tem que aprender a entender o significado puro e simples do texto, ou seja, Deus não tem prazer naquelas pessoas que abandonam a caminhada, que perdem a sua fé, que esmorecem no caminho, que deixam de seguir em frente. Agora, olha que interessante, a gente tem que ler esse texto também à luz de Hebreus 11, né? Eu gosto sempre do versículo 39, para mim é o versículo dos vencedores fracassados. Eu vou ler para você. E estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É interessante porque ele vai preparando para mostrar que talvez até aos olhos do mundo, talvez até a gente, amargue um certo sentimento de fracasso, de incompetência, de que a gente não chegou lá. E não é isso que o texto está dizendo. O que é o crente vitorioso? Ele não é necessariamente o cara cheio de história para contar, cheio de bênçãos, rico e cheio de saúde. À luz de Hebreus, à luz da palavra de Deus, a pessoa vitoriosa, que venceu, que foi em frente sem desistir, foi a pessoa que manteve a sua fé, independentemente até dos resultados que alcançou. Acabei de ler aqui Hebreus 11, 39, 40. É isso que ele está tentando ensinar. Então, o autor de Hebreus, ele tá olhando para o coração. Ele está dizendo, a guerra não é aqui fora.
as suas conquistas materiais, o seu sucesso à luz dos olhares dos outros. É lá no seu coração, em não esmorecer no seu relacionamento com Cristo, em não esmorecer no seu empenho espiritual, no seu crescimento, no seu aprofundamento, na sua santidade. É isso que ele está dizendo. Então, o justo viverá da fé. Essa expressão da fé é muito interessante, porque ela quer dizer o justo viverá pela fé ou pela fidelidade. Isso não significa uma fé que produz coisas. O que ele está dizendo é que a fé do justo é o seu próprio alimento, é o que ele come, é o que sustenta, é o que o toca, é o que o leva em frente. Por que você vive? Porque eu creio em Deus, porque eu amo Jesus. Por que você tem alegria? Porque eu creio em Deus, porque eu creio em Jesus, porque eu sou de Cristo. Então essa é a resposta que o justo dá. Ele se alimenta do quê? O que ele come? A fé. A fé é um alimento que o sustenta. Como é que está a vida? O dinheiro está curto. Estou desempregado. Estou sendo perseguido. Estou com uma doença muito séria. Mas você devia estar triste. Não estou, porque não são essas coisas que me sustentam e que me alimentam, mas a fé que Cristo me dá. É ela que me dá sustentação, me dá fortalecimento, me dá base, me dá fundamento para eu continuar em frente. É isso que o autor de Hebreus ele está dizendo. Porque aqueles irmãos, eu acabei de ler aqui, só volta lá no começo da mensagem, depois você vai ver. Eles estão passando uma situação difícil de perseguição. E o autor de Hebreus não está dizendo, vocês estão passando por isso aí por causa de pecado. Tá vendo? Se vocês tivessem fé de verdade, a vida de vocês estava melhor. Ele não está nem aí. Ele parece até se gabar um pouco do fato daquela gente estar sem dinheiro, perseguido, passando vergonha. Parece até se gabar num certo sentido. Mas o que ele quer ver nos caras é exatamente essa fé. Essa gente sustentada pela graça, pelo amor de Deus. Então, olha que versículo importante. Mas o justo viverá da fé. Está lá em Abacuque, está lá em Romanos e está aqui em Hebreus também. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Texto puro e simples. Tá? Deus não olha o tamanho da sua casa, o tamanho do seu carro, a sua conta bancária, para dizer, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Não. Ele olha lá no seu coração e vê um coração, se ele vê um coração quebrantado, derramado, que ama ele, que ama a sua palavra, aí ele vai encontrar esse coração que lhe agrada. E aí o autor de Hebreus, capítulo 39, no versículo 39 aqui do capítulo 10, que já encerrando a nossa leitura, ele está falando aqui de uma forma bem, bem clara, mas a gente não é dessa gente. Nós não somos assim, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né? Então, são aqueles textos assim muito desafiadores, teólogo que fica se matando para explicar e tenta encaixar dentro da teologia. Aceita o que está na Bíblia, tá bom? Nós que fomos crentes fomos chamados para seguir em frente, com a fé firme no nosso coração, e nós nos enquadramos naqueles que creem para a conservação da alma, né? Não tem aquele texto que diz, nem aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Não é um texto inquietante? Então, muita gente diz assim, mas o salvo persevera. Eu confio, eu acredito, eu explico assim também. E quando eu olho para mim, eu tenho que ter uma postura de alguém que não desiste, de alguém que vai em frente, de alguém que com Cristo segue sempre em frente. Amém? Essa é a palavra de Deus, então, para o nosso coração aí nessa tarde, uma palavra aí de ânimo, de fé, não para as nossas conquistas materiais e terrenas, mas pensando em coisas muito maiores, a nossa relação com Cristo e a nossa ida lá para o céu. Tá bom? Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Estou vendo os irmãos aqui. A Hélio, o Edmilson, Aparecido, né? Já conversei com ele. A irmã Cida, a irmã Ivonete, aqui colocando... do Daniel Quina. Daniel, um abraço para você também. O Ivan, a Igreja Batista aqui, que pode ser o pastor Israel, o pastor Márcio, o irmão Edson, peinado, né? A irmã Bia, a Vanusa, dando aqui também, a Marília, né? Já brinquei com a Marília aqui, a Maria das Neves, a irmã Laudir, a Dona Antônia, minha mãezinha. Oi, mãe, boa tarde. Aí aqui o pastor Márcio, a irmã Geni,
A irmã Zezé também, Silva da Silva, né? Muito bem, boa tarde. Jaqueline Padilha, a irmã Darcia, a irmã Thalita também está aqui, a Selma está com a gente, Santina, o Equias, o vovô Equias. Vi umas fotos bonitas aí do Equias aí no aniversário do netinho, muito legal. A irmã Ruth, a Zélia, o Eudes, que sempre está com a gente. Aí a irmã Alba Lúcia, o Gilmar está com a gente também, Deus abençoe. A irmã Josefa, a irmã Suzy, né? Está sempre com a gente também, geralmente acompanhada ali também da irmã Nadir e do irmão Francisco Pedro. A Vera Lúcia Carneiro Araújo, xará da minha esposa aqui também. Oi Vera. A Hélia eu já falei, né? A Gilda, a irmã Alba, acho que já também. E a Maria de Lourdes, a nossa irmã Maria de Lourdes também aqui, Ribeiro dos Santos, presente com a gente aqui, dando as mãozinhas aqui de presente e de gratidão. Essa mãozinha, a gente usa hoje como oração, né? A gente já entende como oração, já, né? E ela significa gratidão também. Então, oração e gratidão, tá? É isso aí. Para o pessoal do Namastê é gratidão e para os crentes é gratidão. Irmãos, tem tanto pedido de oração hoje, vamos começar aqui com os nossos pedidos aqui, tá? Então, vamos orar pela vida do Luca, tá? O Luca, filho da nossa irmã Cibele e do nosso irmão Ademir. Eles já foram membros da nossa igreja, estão morando agora em Jundiaí, e o Luca apareceu um caroço, aí foi para o hospital, chegou lá, descobriram que as plaquetas dele estavam baixas, ele está internado, porque é uma situação que precisa realmente de um cuidado de observação. Exames têm sido feitos e não tem sido encontrado nada exatamente assim, problema. Ó, a Leia entrou também me dando boa tarde. A Leia, Deus te abençoe. E a irmã Zuleide também. Irmã Zuleide, boa tarde, tá bom? Deus te abençoe. E para observar isso aí, tá? Então vamos orar pela vida do Luca aí. Tem sido compartilhado aí nos grupos da igreja, vamos nos lembrar. A irmã Iracema, ela vai viajar no dia 27/11, que é sexta-feira da semana que vem. Os irmãos devem se lembrar que está constantemente aí nas nossas orações a filha Vera dela, Vera Lúcia, até se eu não me engano. É Vera Lúcia, né? Vera Lúcia. E ela está num estado assim de coma, num estado muito difícil já há um ano. E a irmã Iracema vai viajar na semana que vem para visitá-la. Então vamos orar pela viagem da irmã Iracema e orar também pela vida da filha dela, Vera, que já está aí praticamente não, já está há um ano já, numa situação de saúde bastante difícil. Ontem nós perdemos uma irmã, não da vila, né, mas uma pessoa muito próxima da gente aqui, muito, muito querida também, que é a Emília, tá? De um jeito assim muito abrupto, né? Ela acabou tendo um AVC no banheiro da casa dela e foi um AVC fatal. Ela já tinha tido um pequeno aneurisma, né, alguns anos atrás, e é isso. Nós vamos orar pela vida dos filhos, né? O esposo dela faleceu também há poucos anos atrás. Os irmãos devem se lembrar, os que são mais próximos aí que eu comentei. Era um atleta, né? Um ciclista. E aí viajou com a igreja para um passeio, foram para a praia, estava jogando bola na praia, passou mal, foi para o hospital e acabou tendo um infarto e falecendo. Então, a morte do Wilson e da Emília, né, foram coisas muito, muito sérias. Eles têm um filho já casado, né, com quem eu convivi mais tempo, e tem um filhinho mais novo, que é bem adolescente. Vamos orar pela vida de todos lá, né, e a tristeza da igreja também, do Iporã, do Noronha, pela perda dela. O irmão Azanias e a irmã de Jaci vão viajar amanhã e pedem oração da nossa igreja também, voltam só em dezembro. Ele costuma viajar, né, para o Nordeste para visitar a mãe, para visitar os parentes, né, no final de ano, que ele possa ter aí, junto com a Edjaci, uma viagem muito tranquila, muito boa, e possam voltar com boas notícias, com a alegria de terem se encontrado aí com seus parentes. Tá? Entrou a irmã Geni também aqui dando amém. Acho que eu já tinha falado da irmã Geni, né? A gente ainda tem aqui a Cida Santos, né, pedindo oração pelo sobrinho Marcelo dela, que já está de alta. Aí eu queria lembrar também, eu sei que é muita coisa, mas a gente vai falando para orar, quem lembrar. A gente tem um amigo também, um pastor muito querido, ele é um pastor presbiteriano. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ler meu livro lá, um dos meus livros lá, que é o Teologia na Prática,
ele é o organizador daquele livro. Então, ainda ontem nós conversamos, ele está com Covid também, e aí ele foi internado porque ele estava com pneumonia, mas estava bem conversando, trocando mensagens pelo WhatsApp, mas hoje ele foi para a UTI pela manhã, e é uma situação que inspira muito cuidado. Eu gostaria que nós orássemos pela vida do Jubal. Tá? O nome dele é Jubal Gonçalves, tá bom? É um homem grandalhão, tranquilo, né? É uma pessoa muito, muito bacana, pela qual eu tenho um carinho muito grande. Nós temos o casal Mônica e Almir também com Covid aqui, pedido da Cida, né? A Damares fez o pedido pelo Luca, mas eu já comentei aqui com detalhes. A Ivone que a gente chama de Ivone do Rubens, né? Mas acho que Ivone na nossa igreja, acho que só tem ela, né? Acho que é só ela. Falando que o Guilherme teve alta, a gente tem orado pela vida dele, dizendo que a biópsia não apresentou problema, e pedindo oração pela bebê Scarlett também, né? Ou Scarlatti, né? Scarlett, não tem o E aqui, deve ser Scarlett, que deve ter alta no final do mês, aí vamos orar pela vida dela. A irmã Alba, que está com a gente aí também na live aí, pedindo oração pela filha e pelo genro, né? Com problemas aí com uma virose muito forte, não é Covid. Às vezes os efeitos são muito parecidos, né? Febre, uma série de coisas, mas não é tão doentes. Vamos orar pela vida deles. A irmã Maria do Carmo agradecendo a melhora do cunhado dela, né? O Arlindo. Continuar lembrando, né? Da irmã Valdomiro, do irmão Lorival e dos demais idosos também da nossa igreja. A gente tem orado também pela vida da Cida e pela Avani Teixeira, de 81 anos, né? Uma senhora que está fazendo um tratamento também neurológico, pela nora dela, a Vivian, no caso da Cida especificamente um problema nos ombros, né, ou no ombro, e é isso, tá? Nós temos aqui a nossa irmã Maria de Lourdes também, a filha dela, Andréia, também pegou Covid, a irmã Paula, né, que fez até aniversário ontem, continua orando pela vida dela, que está fazendo alguns tratamentos e acompanhamentos. A Genilda está falando aqui no chat, né? Vamos orar também pela sua vida, tá? Boa tarde, Deus te abençoe, tá? E os demais pedidos que a gente tem aqui. Eu calculo que eu tenha feito aqui mais ou menos uns 20 pedidos, não é? Como eu disse, eu nunca me gabei da minha memória e não é agora, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando pior ainda. É muito difícil lembrar de tudo aí, mas, irmãos, me ajudem em oração, assim como eu os ajudo em oração também, para a gente tentar lembrar de todos esses pedidos aí, colocá-los todos, e que têm sido também compartilhados aí nos grupos da igreja, tá bom? Então vamos orar, então, vamos nos colocar aí diante do Senhor, tentando lembrar de parte, pelo menos, desses pedidos aí. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por todos esses pedidos, ó Pai, que chegam a nós, e pela grande responsabilidade que temos de orar ao Senhor, agora, ó Deus, no Pão das Três, nas nossas orações particulares, em outros momentos, ó Pai, de culto e de lembrança, ó Pai, dos irmãos e de familiares e de amigos que estão passando, ó Deus, por momentos difíceis. Nesse momento oramos pela vida do Luca, para que os médicos descubram, ó Deus, o quanto antes e possam fazer as intervenções necessárias o quanto antes do problema, ó Pai, que eu tenho afligido. Eu te agradeço porque ele está bem, porque ele está tranquilo, mas mesmo assim rogamos que o Senhor auxilie, ó Deus, para que o problema dele seja encontrado. Tranquilize o coração da Cibele, o coração do Ademir também, nesse momento tão difícil. Peço também pela saúde, ó Pai, do pastor Jubal, que foi internado agora de manhã, ó Pai, na UTI, num estado bastante delicado, ó Pai, dos seus pulmões, de uma pneumonia bastante avançada por causa do Covid. E peço, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde dele, o retire ali da UTI, e que dentro de pouco tempo ele possa voltar, ó Deus, para sua família, para sua igreja, para suas atividades, ó Deus, de pregar, ó Deus, de ensinar, ó Deus, ó Deus, levar a tua palavra, ó Deus, a tantas pessoas como ele faz. Oramos também, ó Deus, pela vida do Mateus, ó Deus, pela vida do Lucas, que perderam a mãe, ó Deus, a Emília, ó Pai, no dia de ontem. Já perderam o pai, ó Deus, há pouco tempo, de uma forma também tão abrupta, ó Deus, e tão difícil.
Eu peço que o Senhor tranquilize os seus corações, principalmente, ó Deus, a vida do Mateus, ó Deus, que o Lucas possa cuidar dele, possa orientar, ó Deus, o seu irmão, ó Deus, tão jovem, passando, ó Deus, por uma situação assim tão difícil. Coloco, ó Deus, nas tuas mãos também a vida, ó Pai, de irmãos, ó Pai, também que estão viajando, como no caso do nosso irmão Azanias, ó Pai, que o Senhor possa levá-lo, ó Pai, com tranquilidade, também trazê-lo com tranquilidade. Agradeço pela vida também de algumas pessoas, ó Pai, que têm apresentado melhoras, que já saíram, ó Pai, do hospital, como o cunhado da nossa irmã Maria do Carmo, enfim, parentes, ó Deus, outros parentes de irmãos, como da nossa irmã Maria de Lourdes, ó Deus, como a filha dela, que também está doente, ó Pai, com Covid. Oro pela vida também, ó Pai, da nossa irmã Valdomira, assim como dos demais idosos da nossa igreja, nesses dias, ó Pai, de afastamento social, eles cuja a saúde é fragilizada, que costumam sentir, ó Deus, mais a falta, ó Pai, de parentes, de filhos, ó Pai, de netos, que o coração, ó Pai, de todos esses irmãos, de alguma maneira, possa ser, ó Deus, guardado, possa ser tranquilizado, ó Deus, e que, ó Deus, a fé possa também estar no coração, ó Deus, trazendo alegria, trazendo tranquilidade, ó Deus, a esses corações, ó Deus, que assim como os nossos, tanto carecem, ó Pai, da Tua graça, tanto carecem, ó Senhor, do teu cuidado. Queremos também, ó Pai, colocar, ó Deus, nas Tuas mãos a família, toda a família, ó Pai, da nossa irmã Alba, que tem passado também por problemas, por dificuldades de saúde, como a filha, ó Deus, e o genro, que estão doentes, ó Deus, passando por uma fase difícil por causa de uma virose, que eles possam também, ó Deus, serem recuperados, restaurados, curados, ó Deus, e voltarem, ó Deus, à vida, ó Deus, e à tranquilidade, ó Deus, dos seus dia a dia, desenvolvendo, ó Pai, todas as suas atividades. Muito obrigado, Senhor, porque nesse período o Senhor tem falado, ó Deus, aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar do distanciamento, o Senhor tem mantido, ó Deus, a igreja ativa, tem mantido, ó Deus, os irmãos atentos, ó Pai, às atividades, participando, ó Deus, como podem, ó Pai, das coisas que acontecem, e isso muito alegra, ó Deus, os nossos corações. Sabemos que isto vem, ó Pai, das Tuas mãos, vem da Tua misericórdia, vem do Teu poder, e rogamos, ó Pai, que o Senhor continue sustentando, ó Deus, continue guardando, ó Deus, continue abençoando, ó Deus, a nossa igreja em todos os sentidos, para que não esmoreçamos, ó Deus, na fé, não esmoreçamos, ó Deus, em toda forma que temos, ó Pai, de contribuir com o Teu reino e com a Tua casa, em todas as formas que temos de manifestar, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pela igreja, e que, ó Deus, em tudo, ó Deus, a honra e a glória, ó Deus, sejam dadas única e exclusivamente ao Senhor. Atende, ó Deus, os pedidos, ó Deus, que os irmãos têm feito, os desejos, ó Pai, dos seus corações, as suas necessidades, e que, ó Deus, o Teu povo não esmoreça na fé e não esmoreça também na oração, e em buscar, ó Deus, diariamente, ó Pai, sem se cansar, ó Deus, a Tua presença. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Eu ia cantar um cântico, acho que eu vou cantar. Estou falando de um cântico aqui meio de guerra aqui, meio de ir à frente. Vamos cantar um cântico bem antigo aí que a criançada gosta bastante. Vamos lá. Canto
isso aí. Marchando em frente, indo em frente, seguindo em frente, sempre com Cristo. Cristo que é o nosso Senhor, que é o nosso general, aquele que nos dá a fé e nos dá toda essa alegria. Irmãos, mais uma vez, eu sempre fico muito contente de ver os irmãos aí presentes aí nas nossas lives, participando. Não sei se cantam lá do outro lado com a gente, não sei se cantam, não sei se oram lá, mas eu acredito que de alguma forma sim, né? Às vezes a gente está num lugar que nem dá para cantar, tá ali, mas a gente canta mentalmente, né? Acompanha mentalmente, ora mentalmente também. E é isso aí. Vamos orar então, encerrando o nosso encontro de hoje. Lembrando que amanhã é sexta-feira, e amanhã tem pão das 3, normalmente, pão quentinho às 3 horas. Fiquem atentos aí para participarem e compartilharem também, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um encontro, obrigado por mais um pão das 3. Mais uma vez, ó Deus, obrigado pela tua palavra, e continue nos abençoando e nos guardando no restante desse dia, que quer, ó Deus, façamos qualquer coisa, comendo, bebendo, trabalhando, lendo a tua palavra, em tudo, ó Pai, o Senhor seja honrado e glorificado. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por esse encontro. No nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Até!